Se eu pedisse para você trazer à sua memória algum personagem do Antigo Testamento, quem viria à sua memória? Abraão? Sara? Moisés? Débora? Ana? Elias? Jeremias? Isaías? A Raquel? Quem viria à sua memória? Interessante que um certo dia Jesus reúne seus discípulos e começa a ensiná-los. E lá em Lucas, no capítulo 17, o versículo 32, ele pinça uma personagem que nós jamais imaginamos que poderia ser pinçada. Jesus pinça lá no Antigo Testamento, não a Sara, não a Ana, não a Raquel. Ele pinça a mulher de Ló. Ele diz assim para os seus discípulos, está lá no versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar da mulher de Ló? A mulher de Ló morava, juntamente com Ló e suas duas filhas, em Sodoma. Sodoma era a cidade do pecado. Era a cidade do homossexualismo. Era a cidade da prostituição. Era a cidade do crime. Era a cidade da morte. E o pecado naquela cidade se intensificou de tal forma que Deus julga aquela cidade, condena aquela cidade e exerce juízo sobre aquela cidade para destruí-la. E Ló, sua esposa e suas filhas foram poupados pela intervenção de um homem chamado Abraão, que era o seu tio, que intercede para que aquela família fosse poupada. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer para você que muito pode a oração do justo. Não deixe de interceder pelos seus. Deus havia dado uma ordem para Ló, para sua esposa e as suas filhas. Saiam da cidade e não olhem para trás. Não olhem mais para a promiscuidade. Não olhem mais para o crime. Não olhe mais para o roubo. Não olhe mais para o homossexualismo. Não olhe mais para a infidelidade, para a morte. Não olhe mais para isto. Mas a mulher de Ló, depois de uma certa caminhada, ela olha para trás. Ela olha para o erro. Ela olha para o pecado. Ela olha para a morte. E instantaneamente ela é transformada numa estátua de sal. Não sei quantos monumentos você já viu, eu já vi muitos monumentos. Em Israel, por exemplo, eu vi um monumento a Davi tocando uma harpa. Um monumento a Elias com uma espada na mão. São tantos monumentos. Mas este monumento é o monumento da incredulidade. É o monumento da desobediência, é o monumento do erro, é o monumento da saudade, da cidade do pecado. Então Jesus chama os seus discípulos e diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos do que esta mulher fez. Ou seja,
tenham cuidado para vocês não cometerem o mesmo erro. Tenha cuidado para que, ao invés de se levantar um monumento de honra, de inspiração, se levante um monumento de incredulidade, de dúvida e de retorno ao pecado em sua homenagem. Lembrai-vos da mulher de Ló e vigiemos para não cometer o mesmo erro que ela cometeu. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e te ajude a nunca olhar para trás, porque aqueles que lançam mão do arado não pode mais voltar atrás, olhar atrás. Deus te abençoe.